Olá, venho por meio deste vídeo apresentar o meu projeto de pesquisa intitulado Reflexões sobre a relação cultura-natureza a partir de Levi-Strauss. Eu me chamo Yara Beatriz e fui orientada pelo professor doutor Gustavo Cunha Bezerra. O nosso trabalho desenvolveu-se a partir da modalidade PIBIC. Entender a importância da discussão referente à relação existente entre a cultura e a natureza como base norteadora, inclusive, de muitas discussões antropológicas e filosóficas, foi o nosso pontapé inicial. A partir disso, nos dedicamos, nesta pesquisa, aos estudos de Levi-Strauss, ao seu pensamento referente a tal relação. Para além disso, buscamos também trabalhar alguns estudiosos, entender de que maneira esses estudiosos defendem suas teses no que se refere às relações existentes entre os âmbitos natural e cultural. Bom, como objetivo no nosso trabalho, nós decidimos pesquisar com bastante exatidão filósofos que trabalharam as discussões referentes à problemática em destaque. Identificar de que maneira esses pensadores desenvolveram seus pensamentos e de que maneira eles contribuíram para as reflexões referentes à temática, certo? Dentro dessa perspectiva, nós nos dedicamos ao estudo de Levi-Strauss no que se refere às estruturas elementares do parentesco, teoria que ele defendeu e dedicou-se durante boa parte dos seus estudos. Ao passo que nos dedicamos também ao conceito de animismo, defendido e desenvolvido por Filipe Descolar, e o perspectivismo defendido por Eduardo Viveiros de Castro. E aí buscamos entender como Viveiros de Castro defende uma antropologia fundamentada na alteridade radical. Desta maneira, entender como as estruturas elementares do parentesco de Levi-Strauss lançou luz a princípios essenciais foi um dos nossos resultados e discussões. A partir dessa obra, entender de que maneira Strauss revoluciona diversos pensamentos filosóficos, antropológicos, nos aspectos a que nos dedicamos a estudar. Entender de que maneira ele defende as normas dos padrões culturais como impactos fortes sobre os indivíduos e que, inclusive, por vezes, contrapõe padrões biológicos. Estou defende que estudar os padrões culturais é um caminho principal para entender as relações existentes entre a cultura e a natureza. Ele foge do caminho singular, do caminho individualista dos estudos unicamente biológicos. Ele defende a importância dos estudos dos padrões que desenvolvem o ser humano, as sociedades, culturalmente. Ele adiciona ainda perspectivas cruciais para os estudos, a exemplo das análises de outras civilizações e de outras espécies. Ele dedica-se a estudar seus padrões e suas discussões antropológicas a partir de uma visão pluralista. Ele estuda diferentes povos, diferentes sociedades, a exemplo dos povos ameríndios, a que ele dedicou boa parte das suas pesquisas, e aí, a partir disso, ele desenvolve suas teorias, a partir de observações, a partir de análise de povos diferentes, e de civilizações diferentes, de espécies diferentes, de perspectivas totalmente diferentes. Conseguimos concluir, assim, que as obras a que nos dedicamos a estudar demonstram, acima de tudo, a necessidade de mais estudos sobre o tema. Conseguimos entender que já existe muito material, já existe muitas informações pertinentes, mas que é uma necessidade atual dedicar-se aos estudos que se referem às relações existentes entre cultura e natureza. Concluímos também que o problema da relação entre cultura e natureza não pode ser resumido a um tema simples ou pouco importante. Stroll já defende que discutir os âmbitos cultural e natural não é uma tarefa fácil. Assim sendo, não é possível e não é cabível que continuemos lidando com o tema como algo pouco complexo, pouco importante, pouco necessário ou coisas do tipo. Não tem como lidar com essa problemática sem encarar a complexidade do tema. Por fim, concluímos que as contribuições de Strauss dão abertura a diversas possibilidades de novos e importantes conhecimentos sobre as reflexões das problemáticas entre os âmbitos cultural e natural. Concluímos que, a partir de Strauss e com a ajuda de Strauss, conseguimos desenvolver muitas reflexões pertinentes e não há como excluir ou diminuir a necessidade de seus pensamentos no que se refere ao tema.
Agradeço especialmente a professor doutor Gustavo Bezerra pela feliz oportunidade tão enriquecedora de participar do projeto, à Universidade Estadual da Paraíba por todo o apoio e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ao CNPq, e à CAPES pelo incentivo à pesquisa